Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Este é o tema da lição 9 do segundo trimestre de 2026. Preste muita atenção neste comentário, que será útil para o seu aprendizado e para o seu elevo espiritual. Se você ainda não é, lhe convido a ser um aluno ou uma aluna da Escola Dominical, a maior escola de ensino religioso do mundo. Sem mais delongas, vamos para o importante assunto deste vídeo. Introdução. Nesta lição, veremos que a família de Isaac estava dividida. Isaac tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família e, principalmente, para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Os pais precisam estar atentos a tal fato, pois a predileção por um dos filhos fere, machuca e é a causa de doenças emocionais na infância e que vão repercutir na idade adulta, causando sérios danos. Isaac ora por um filho. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente, percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então, ele orou insistentemente até que o Senhor decide conceder-lhes filho, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Rebeca fica grávida. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso decidiu consultar ao Senhor. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: "Se assim é, por que sou eu assim?" E foi-se a perguntar ao Senhor. Então o Eterno lhe fala: "Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor." Gênesis, capítulo 25 e versículo 23. Não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito de primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou costumes culturais. O nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos. Depois, sua gravidez foi uma bênção divina, num evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú.
Por isso, lhe chamaram Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Gênesis, capítulo 25 e versículos 24 ao 26. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Preferências entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaque gostava mais de caça e, talvez, por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaque e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e disfunção familiar. O valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas do Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possui, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 17. Esaú vende seu direito à primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que ele deixe comer. Então, Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor de sua primogenitura. Ele não a valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, desprezando um direito que fora restabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. No entanto, Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do concerto de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria ao maior, mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometeram erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Isaque manda Esaú preparar um guisado. Isaque já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então, ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaque pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o próprio marido e pai de seus filhos.
Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir de sua casa e ela nunca mais o veria novamente. O plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó e lhe disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e o abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até seu pai. Então, Jacó diz à sua mãe que o plano não daria certo porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ele sabia que seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio, Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências más para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó, mas trama enganosa foi descoberta. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. As consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como foi no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que, por fim, admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Gênesis capítulo 47 e versículo 9. Conclusão. Vimos que Esaú desprezou seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e de Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Deus é soberano e ele já havia escolhido Jacó. Se gostou do resumo dessa lição, deixe um like. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se grátis e faça parte desse projeto. Ative o sininho das notificações para ser avisado toda vez que for publicado um vídeo novo aqui no canal. Se quiser compartilhar meus vídeos, fique à vontade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.